Abre comigo no Efésios, capítulo 4, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios, capítulo 4, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Efésios capítulo 4. Glórias a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Vamos estar dando então o nome de Jesus. Por isso eu que estou preso porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Seja sempre humilde, bem educado e paciente, suportando uns aos outros com amor. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus, irmão. Nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele veio nessa terra, Ele nos ensinou muita coisa. Ele nos ensinou a amar, nos ensinou a respeitar, nos ensinou a como ser um servo de verdade. E aqui nós vamos dar continuidade em um texto que um homem que escreveu, um homem que quando ele se converteu, ele começou a seguir, ele começou a dar continuidade, naquilo que Jesus deixou para nós, e ele levou isso a muito sério, que se chama Paulo. Paulo aqui no capítulo 4, vamos imaginar que Paulo estava em um tipo de prisão domiciliar. Paulo estava preso, e Paulo tinha costume de alertar as igrejas quando ele estava longe dela. Paulo escrevia carta para estar enviando até a igreja, até o seu povo, para ajudar aquele povo a permanecer com a tua fé ativa, com a tua fé em Jesus Cristo. E a preocupação de Paulo era que a igreja se perdesse no decorrer da caminhada. E no capítulo 4, Paulo, mesmo dentro da cadeia, Paulo vai se preocupar com a igreja de Éfeso. Paulo vai se preocupar com aquele povo que ele estava ajudando a permanecer no caminho até uma morada no céu. E Paulo vai escrever algumas coisas que vai mandar para aquele povo, algumas coisas que ia beneficiar eles dentro da casa do Senhor, algumas coisas que ia ajudar eles a se permanecer na presença do Senhor, porque Paulo, logo de começo, vai falar sobre o amor. Paulo vai deixar para eles meditar o amor, e vai pedir para eles manter a união dentro da casa do Senhor. E a igreja que Paulo estava pastoreando, ela vai entender aquele pedido de Paulo. Eles vão receber aquela ordem de Paulo, porque eles sabiam que aquele alerta de Paulo era que se eles saíssem da posição, eles não iam ver o Senhor Jesus. Eles entenderam que aquele alerta de Paulo era: se eles não continuassem amando uns aos outros, eles não iam entrar no céu. Essa era a preocupação de Paulo, porque Paulo sabe que o amor é necessário na vida do crente, porque dificilmente um crente vai ter um relacionamento com Deus sem estar amando o teu irmão. É por causa disso que quando Paulo percebia que as coisas estavam saindo daquilo que era correto, Paulo rapidamente
corrigia a igreja de Cristo. E essa noite eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que entendem que o amor tem que prevalecer dentro da casa do Senhor, que a obediência tem que prevalecer dentro da casa do Senhor, porque crente que não obedece, crente que não anda levando uma vida de santidade com Cristo, ele está fora do rebanho de Jesus Cristo. E Paulo mesmo preso, Paulo mesmo afastado da igreja, ele não deixou o povo dele parado. Paulo não deixou o povo dele perder a fé, porque imagino eu, alguns que estavam lá, talvez eles pensaram assim: se Jesus é o grande amor de um prego aí, por que Paulo está preso? Porque ele está permitindo Paulo passar esse sofrimento. Mas Paulo encarta, imagina eu que mandou assim para ele: eu estou preso aqui, mas vocês continuam com a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez Paulo mandou assim para ele: o meu tempo está chegando, mas esse que permitiu eu ficar aqui dentro é o mesmo que está me permitindo a escrever essa carta para mandar para vocês. E eu, como sou um seguidor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrevo para vocês assim: ó, não saia da presença dele, porque maior é o que está conosco do que esse Deus pequeno que estão no mundo. Paulo queria alimentar a igreja assim. Se você for ver em Gálatas capítulo 4, ele está instruindo a igreja da mesma forma. Ele não estava ali passando a mão, ele não estava ali botando palavra para passar a mão na cabeça, não. Ele estava falando assim: ó, se vocês não continuar na posição, vocês não estão para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se começar o disse-me-disse dentro da igreja, vocês estão longe do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se começar a fofoca, se começar aí a separação, os grupinhos, Deus não está nesse negócio. Era o que ele queria tirar de dentro da igreja, porque o diabo é assim, irmão. Ele começa a implantar dentro da igreja aquilo que vai afastar a igreja de Cristo. Mas Paulo, conhecedor de quem era Jesus, ele sabia que de qualquer maneira não ia entrar. Eu imagino Cristo falando assim com ele lá dentro daquela prisão: vai lá e corrige meu povo, e alerta eles que o céu vai ser tomado à força, e da maneira que está, eles não vão entrar. Talvez você parou aí e está pensando: mas por que hoje em dia essa igreja está assim e Cristo não está corrigindo? Por causa de que tem muitos pastores, muitos obreiros, muito presbítero pregando de qualquer maneira em adultério, irmão. Não olha para essas pessoas, não, senão você para na caminhada. Mas eu estou aqui enviado da parte de Cristo para dizer para você: se você está se santificando, se santifica mais. Se você está se separando, se separe mais, porque é nisto que aconteça os escândalos. Mas ai de quem estiver no meio deles. A preocupação de Paulo era essa, nas cartas que eles escreveram, da igreja perder intimidade com Cristo. A preocupação de Paulo era que a igreja se separasse do maior que já pisou nessa terra. Mas hoje eu quero, irmão, estar aqui acreditando que todos que estão aqui dentro estão levando uma vida de santidade com Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual não tiver ninguém verás o Senhor. E Paulo estava lutando contra a igreja para levar uma vida de santidade com Cristo. E hoje eu quero dar continuidade naquilo que Cristo pregou, naquilo que Paulo pregou, e trazer para a igreja assim: ó, leva uma vida de separação com Jesus,
Ele vai te tirando de perto de Cristo devagarzinho. Ele não mostra para você que Ele está te separando você de Cristo. Porque quando você vai perceber, o nosso amigo Espírito Santo já se afastou há muito tempo. Foi por causa disso que Cristo me trouxe aqui hoje. Talvez você está de mal com alguma pessoa que é próximo de você. Volte a falar com ela. Talvez você escutou alguma palavra que te entristeceu e você resolveu abandonar aquela pessoa. Corre lá e pede perdão a ela. Talvez tu não fala com um parente da tua família. Por que tu está me falando isso? Porque Jesus amou a igreja e você deve dar continuidade. Era isso que Paulo estava aplicando na igreja. Por quê? Porque nós temos que fazer a diferença. Se você for ler o capítulo 4 todinho, olha no versículo 22 o que Paulo diz: portanto, abandone a velha natureza de vocês. Ou seja, pessoas estavam trazendo de novo para a vida dele aquilo que ele viveu no passado. Se você usava droga, não vai usar mais. Se você furtava algo de alguém, não vai furtar mais. Se você adulterava, não vai adulterar mais. Se você fazia aquilo que é mal aos olhos do Senhor, tu não vai fazer mais. Era isso que Paulo estava alertando a igreja. Abandone a velha natureza, porque agora vocês são nova criatura. No versículo 23 ele disse assim, ó: é preciso que o coração e a mente de vocês seja completamente renovada. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Irmão, deixa eu trazer um conselho da parte de Deus aqui para você. Não deixa que o nosso inimigo venha tomar conta do teu coração, não. Talvez você entrou dentro dessa casa aqui hoje entristecido. Talvez você entrou dentro dessa casa aqui hoje com a mente pesada. Talvez você entrou aqui até falou em casa que é o seu último culto. Mas eu tenho um alerta da parte de Deus para você aqui hoje. Aquilo que o inimigo botou no teu coração, o nosso Cristo vai tirar hoje. Sabe por quê? Porque quando Paulo disse para a igreja para tirar a velha criatura da vida deles, Deus também está te alertando aqui hoje. Não deixe que as coisas do passado venham tirar a tua intimidade com Cristo. Paulo falou muito com a igreja. Paulo falou muito. E Paulo começou a alertar a igreja acerca das coisas que eles viviam. Você vai ver que tem crente hoje que até hoje anda jogando os braços, crente que fala em gira, crente que se mistura ali e parece mundano, crente que ainda não se converteu. Era isso que Paulo estava tentando tirar de dentro da igreja. Porque se tem um que a gente devemos imitar, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo olhou para a igreja e falou assim: sejam meus imitadores, porque assim eu sou de Cristo, irmão. Mas quando eu falo Paulo, eu estou falando de um que perseguia a igreja. Mas quando ele se converteu, aquele homem não vivia mais ele, era Cristo que vivia nele. Aquele homem aonde passava, ele dava testemunho. Aquele homem aonde ele passava, pessoas falavam que ali ia um servo do Senhor. Por causa disso que ele pediu à igreja: imita eu, que vocês vão estar imitando a Cristo. E a igreja devemos sim imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi o nosso maior exemplo. Nós temos vários homens de Deus, pastor André, Carlos, o nosso amigo que eu conheço também. A gente observa que esses homens dão testemunho. Então a igreja pode sim
imitar, andar conforme eles estão andando, porque a igreja tem sabedoria também. Se o pastor André acontecer falhar, a igreja não vai permanecer seguindo ele. Mas enquanto os homens de Deus estiver dando testemunho, estiver andando no caminho, estiver fazendo aquilo que Cristo quer, é o nosso dever seguir os nossos líderes. Foi isso que Paulo olhou para a igreja. Teve um momento que a igreja começou a discutir: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E Paulo teve que cortar isso, porque ele já estava largando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para trás. Aí Paulo teve que entrar e mostrar quem era o cabeça de tudo. Se a gente não vigiar, irmão, a gente se perde na caminhada. Você sabia disso? Porque o nosso adversário, o adversário da igreja, ele vive 24 horas ao nosso derredor, doido para achar uma falha da nossa parte, para sujar a nossa identidade. E hoje eu quero alertar a igreja aqui, assim como Paulo alertou a igreja de Éfeso, a igreja, várias igrejas, se não me falha a memória, são 13 cartas. E eu quero alertar a igreja aqui da parte de Deus. Eu imagino que todos aqui já servem o Senhor Jesus Cristo. Está chegando um tempo que a igreja vai sair dessa terra. Eu quero trazer para a minha vida, para passar para você, que hoje é a mesma preocupação que Paulo estava. Vai chegar um tempo que a igreja vai sair dessa terra. A igreja vai para um lugar aonde Jesus nos prometeu, nos fez essa promessa no Evangelho de João, capítulo 14. E esse lugar falta pouco para a gente alcançar ele. Sabemos que até a volta de Jesus nós vamos ter luta, nós vamos ter prova, nós vamos ser perseguidos. Mas esse lugar vai ser um lugar especial para a igreja de Cristo. Mas existe um que ele não vai ter mais direito de ir para esse lugar, ele não tem mais direito. Existe um que é condenado, existe um que ele, a dessa parte, já foi. E até Jesus voltar, ele vai tentar nos paralisar no meio do caminho para a gente perder esse lugar. Existe um que até Jesus voltar, ele vai botar no teu coração que a igreja não presta, que o pastor faz isso, que o pastor faz aquilo. Mas esse que vai botar isso no seu coração, ele não tem mais direito de ir no céu. Até Jesus voltar, existe um que vai botar no teu coração que o teu irmão que senta do teu lado está falando mal de você com outras pessoas, que o teu irmão que senta do teu lado está reparando a tua roupa. Mas esse que está inventando essas coisas não tem mais direito à salvação. Até Jesus voltar, vai ter pessoas da tua própria família que vai se levantar contra você para tentar parar você na caminhada. Mas se eu fosse você, irmão, não deixava nada dessas coisas te parar. Apocalipse capítulo 12, versículo 22, não, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, o nosso Senhor diz assim: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir cada um segundo a sua obra. Assim como Paulo alertou a igreja, eu quero te alertar aqui hoje também. Não deixa que nada e ninguém venha tampar da tua visão o tamanho céu que Jesus preparou para mim e para você. Talvez você entrou aqui hoje entristecido, mas existe um ditado no mundo aí que diz assim, ó: aonde a presença do Senhor Jesus chega, até a tristeza tem que soltar de alegria. Então você não vai sair daqui nessa noite da mesma maneira que você entrou, porque o meu Jesus
do teu Jesus que te trouxe aqui hoje para te alertar que vale a pena ser fiel. É o mesmo que vai limpar o teu coração para tu chegar na tua casa dando glória e aleluia nessa noite. Glória a Deus, Pai, aleluia. É o mesmo que passou aquele recado para Paulo passar para a igreja. É o mesmo que permitiu chegar aqui nessa noite para te alertar que sem ele ninguém vai ao céu. O mesmo que estava cuidando de Paulo naquela prisão é o mesmo que me deu essa oportunidade para te alertar que hoje vale a pena levar uma vida de separação com ele. O mesmo que passou para Paulo, para a igreja viver unida, é o mesmo que me trouxe aqui hoje para te alertar que vale a pena amar os nossos irmãos, porque o céu vai ser das pessoas mais simples que estão na presença dele. Se coloca de pé, irmão, Senhor Jesus. Não sai daqui, irmão, da mesma maneira que você entrou, não. O Anderson, eu estou com dificuldade de liberar um perdão. Não, libere. O Anderson, não suporta a minha vizinha. Não, começa a suportar. O Anderson, olha, meu patrão me atribulou. Não sei, não, amanhã tu vai chegar lá louvando o Senhor Jesus Cristo. O Anderson, na minha escola tá difícil, né? Não, tu vai ser diferente lá. Porque nós somos diferentes. Tu lembra? Jesus passava, as pessoas questionavam, chamava ele de demônio. Jesus depois passava e fazia diferença. Jesus até dava oportunidade de vida eterna. Porque você é diferente. Tu quer ir para o céu? Ama o teu irmão. Tu quer ir para o céu? Libere perdão. Tu quer ir para o céu? Ame o teu pastor. Tu quer ir para o céu? Faça a diferença aqui na terra. Glória. Tem gente que prega aí que roupa. Não estou aqui para falar de roupa, não. Até que eu entendo que roupa não vai salvar ninguém. Mas sim a intimidade que a gente estamos levando com Cristo. Tu tem certeza que tu quer ir para o céu? A Bíblia diz: aquele que fala mal de você, tu tem que falar bem dele. Imagina você estar em uma roda de amigos, você chegar do nada, todo mundo está falando que você não presta. Tu tem que pegar e dar um abraço em cada um. É sobre isso que Jesus está falando. É por causa disso, irmão, que vai ser muito difícil para você. E eu creio que você vai se esforçar até Jesus voltar. Fecha teus olhos. Eu creio que todos que estão aqui no nosso meio, né, já aceitaram Jesus. Que são duas coisas que não vai nos atrapalhar entrar no céu. É a falta de amor, e também se a gente não reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Se talvez tiver alguém, né, irmão, tenha alguém no nosso meio que não é evangélico, não demora a vir para a presença do Senhor, não. Porque o nosso Senhor já está às portas, irmão, para voltar para buscar a tua igreja. E Jesus conta com você também. Fecha teus olhos para a gente estar orando. Deus, sou grato ao teu nome. Até que o Senhor tem nos sustentado. Deus, o Senhor sabe, Pai, que a palavra, Pai, que eu ia ministrar, Jesus, era outra, mas o Senhor me levou, Jesus, até aqui. Glória a Deus, Pai. Jesus, nós sabemos que tem tanta coisa, Pai, que o diabo nos apresenta para nos atrapalhar. Glória a Deus. Assim como ele tentou fazer, Pai, com Daniel. Glória a Deus. Daniel, Pai, conhecedor de quem era o Senhor, Jesus. Pronto. Jesus, ele resolveu se separar e não se contaminar. Glória a Deus, Pai. Jesus, que coisa forte, Pai. Aleluia. Jesus, assim também era a preocupação de Paulo, Jesus, da igreja se contaminar com os manjares, Pai, satânico, e perder, Pai, a intimidade com o Senhor.
Então, Deus, alerta, Pai, a tua igreja aqui hoje, para ninguém, Pai, sair daqui e amanhã se contaminar, Pai, com as bandejas satânicas, Pai, que está rodando esse mundo. Ô Jesus, muitas pessoas estão caindo por falta de vigilância. Outros, Pai, estão banhando, Pai, com as tuas próprias mãos, porque eles estão perdendo, Pai, a fé do Senhor. Jesus, mas eu estou aqui hoje como Jesus, um soldado, Pai, da tua parte, para alertar a igreja, para não se contaminar, para não tirar os olhos do Senhor, para não tomar outro rumo, porque o caminho é o Senhor, Jesus, assim como o Senhor disse, que ninguém vai ao Pai, a não ser Jesus por ti primeiro. Então, Deus, eu largo hoje para a tua igreja esse alerta. É melhor permanecer firme do que andar nesse mundo cruel, Pai, com o inimigo. Então, Deus, alerta, Pai, a tua igreja onde ela passar. Fala, Pai, com ela também quando ela estiver dentro dos seus lares, para que ela possa, Pai, permanecer firme no caminho que é o Senhor. Oh Deus, eu não sei, Pai, se tem alguém aqui, Jesus, que ainda não, Pai, teve um encontro contigo. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, mas nós sabemos que para ter vida tem que estar na tua presença. Para ter vida, Pai, e vida eterna depois, Jesus, da morte, tem que estar na tua presença. Deus, nós sabemos que a maldade, Pai, já está tomando o mundo. O amor de muitos já está se esfriando, Pai. Pessoas tirando, Pai, a vida do outro, como se fosse, Pai, um animal. Pessoas cruéis. Jesus, mas nós sabemos que isso tudo da tua palavra, que o amor de muitos vai se esfriar. Mas nós queremos aqui agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus, muito obrigado por tudo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão? Graças a Deus. Jesus é bom. Se você está na presença, irmão, permaneça firme. Vocês estão vendo que as coisas estão feias aí, muita gente perdendo a vida, muitas notícias, né, acontecendo. A gente sai na rua, só vê pessoas falando, acharam fulano de tal morro, acharam sei lá o que ali. Então não sai não. Aqui, se você descer a sepultura, eles estão fazendo um favor para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. Mas o mundano, quando perde a tua vida, coitado deles, irmão, coitado deles. Você, quando fecha os olhos, tem festa no céu. Mas o mundano, quando fecha os olhos, coitado dele. Então permaneça firme, porque o amanhã ainda não existe. Ele pertence a Deus. Então saia daqui mais firme do que nunca. Saia daqui mais firme do que você entrou. E batendo no teu peito e falando, eu tenho o privilégio de ser filho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aqui também eu já quero estar aqui agradecendo a minha oportunidade em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.